mensagem dessa noite, irmãos, tem como tema a eleição do amor eterno, e o texto está lá no último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Malaquias, capítulo 1, versículos de 1 a 5. A eleição do amor eterno. Se você estiver utilizando uma Bíblia dessas que está aí, está na página 1369. Uma dessas que estão aí atrás dos bancos da igreja. Página 1369. Diz assim a palavra de Deus: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei, ou eu sempre amei vocês, mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. Essa é a palavra do Senhor. Amém. O profeta Isaías, a gente não sabe se... o profeta Malaquias, a gente não sabe se Malaquias é o nome dele ou se é um título, porque a palavra significa basicamente um mensageiro ou um mensageiro. Ele pode ter sido uma outra pessoa com um outro nome, pode ter sido um daqueles que a gente já encontrou no período do Antigo Testamento, talvez Esdras, e há alguns que apontam como Esdras, mas é apenas a tradição. O importante aqui é que esse profeta, que é identificado por esse nome, que, como eu disse, pode ser um nome próprio, pode ser um título, ele teve seu ministério cerca de 100 anos depois que Israel voltou do cativeiro. Se você conhece um pouco da história de Israel, você sabe que estar na terra que Deus deu era um dos aspectos da aliança que Deus tinha feito com Abraão. Abraão, aquele primeiro homem que Deus tomou para, a partir dele, lá em Gênesis, criar esse povo e, através desse povo, trazer salvação. É através desse povo que o Senhor Jesus viria, o Salvador dos homens. Então, Abraão recebeu essa promessa de Deus, entre outras coisas, a terra em que seu povo estaria. Mas isso implicava na obediência do povo. Na antiga aliança, isso implicava na obediência do povo à lei de Deus. Ou seja, conhecer a Deus, porque você, que já tem algum conhecimento da Bíblia, você sabe que a lei de Deus não é nada mais do que uma transposição para o texto do caráter de Deus, de quem Deus é. Cumprir a lei de Deus não significa cumprir um monte de regrinhas, significa conhecer Deus em sua santidade, em sua justiça, em seu juízo. E isso certamente amedronta os homens. Conhecer a santidade de Deus não é coisa que a gente quer, a gente canta a santidade de Deus, a gente precisa da santidade de Deus, mas num primeiro momento ela vai nos assustar, ela nos vai afastar dele. A sua justiça e o seu juízo ainda mais. Porque Deus é santo, porque Deus é justo, porque Deus exerce o juízo, porque Deus se ira, sim, Deus se ira contra o pecado. No entanto, conhecer a lei de Deus também é conhecer a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, a boa disposição de Deus para com pecadores. Ele não precisa salvar esses pecadores, ele não tem nenhuma obrigação com a sua criação decaída, com aqueles que ele criou, que o abandonaram, deram as costas a ele, e que ainda hoje, mesmo depois de tantos séculos, continuam culpando Deus quando as coisas não saem exatamente do jeito que eles querem. É isso que nós geralmente fazemos. Por que, Senhor? Por que foi assim? Por que isso aconteceu comigo? E nos iramos e nos chateamos. Deus ainda se mostra benevolente, Deus ainda vem ao nosso encontro, Deus enviou Jesus para que morresse por nós, Deus demonstrou o seu amor, e na lei de Deus, sim, a lei lá, aquela que foi trazida por Moisés, na lei de Deus, o amor de Deus é colocado, porque ela está cheia de dispositivos que permitem que o pecador chegue a Deus. Na antiga aliança isso dá muito trabalho.
Você precisa de um sacerdote, você precisa de sacrifícios cruentos, como são chamados, não é? Aqueles sacrifícios onde animais são mortos e você fica, como matar o pobre animal? O que o animal tem a ver com isso? E, no entanto, Deus estava nos ensinando, primeiro, a malignidade do pecado. Segundo, o pecado sempre gera morte. Terceiro, nós não somos capazes de resolver o problema do nosso pecado. Quarto, é preciso que alguém nos substitua diante de Deus, porque o salário do pecado sempre será a morte. Mas o sangue de animais, a morte de animais, não pode tirar o pecado. O animal faz parte dessa criação que está debaixo da queda. É preciso que haja um sacrifício. Esse sacrifício, sim, vai perdoar os pecados. Todos os sacrifícios, todos os rituais, todos os cultos, todos os holocaustos do Antigo Testamento apontavam para esse sacrifício que vai se realizar na vida do Senhor Jesus Cristo. Ele, sim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, sim, aquele sacrifício que é plenamente aceito por Deus. Ele, sim, que toma o nosso lugar, morre no nosso lugar, pagando a dívida que nós não poderíamos pagar. Ele, sim, se torna o nosso Redentor e o nosso Salvador. Então, tanto a justiça, o juízo, como também a misericórdia e a graça estão presentes na lei de Deus, e Israel deveria, então, obedecer a essa lei e permaneceria na terra. Mas quando Israel dá as costas a Deus, Deus faz o que a própria lei já dizia: vocês serão, entre outras coisas, desterrados, sairão daqui, serão levados cativos para outra terra. Isso aconteceu muitos séculos depois de Israel já estar na terra, de a monarquia já existir, Israel finalmente, desobediente, rejeitando todos os avisos dos profetas, da graça de Deus, é levado cativo e passa cerca de 70 anos lá no cativeiro babilônico, até que começa a voltar. E uns 100 anos depois da volta deles, mais ou menos um século depois da volta deles, você tem o profeta Malaquias fechando o Antigo Testamento com o livro de 4 capítulos, constitui o seu ministério, ou aquilo que Deus quis preservar para nós e que nos interessa também. E como começa esse livro? Começa com Deus dizendo assim: eu amei vocês. E começa com Israel dizendo: amor em quê? Não parece filho? Filha? Certos filhos e certas filhas que fazem isso com os pais ou com as mães de vez em quando? Né? Questionando o amor. Não sabe, às vezes, o sacrifício, porque nós nunca estamos presentes quando nascemos, não é? Ou pelo menos não conscientemente, não é assim? Você nasce, mas você não viu que sua mãe sofreu ali. Nós não vimos como a mãe passou os meses, algumas mulheres sofreram muito. Depois nós nascemos e nós não estamos nem aí para as noites passadas acordadas ou acordados, o trabalho feito. Né? E depois de tudo isso feito, ainda lá pela frente, há aqueles que ainda dizem: você não me entende, você não gosta de mim, você não me ama. Você me ama em quê? Né? Os jovens de hoje, a adolescência de hoje em dia, então, e essa juventude e adolescência é uma criação que surge lá no século XVIII, na verdade, para o final do século XVIII. Irmão, não foi sempre assim como está hoje aqui, não. Isso é um processo histórico para esse conceito de adolescência, que nada tem a ver com desenvolvimento físico, biológico e mesmo emocional, não. É um desenvolvimento, é um construto social, esse conceito que nós temos hoje de adolescente, que termina num adolescente lá, que está dizendo: você não me entende, você não me ama. E aí ele bate a porta do quarto dele, que ele não comprou, liga o computador dele, que ele não comprou, ligado na internet, que ele não paga, não é? Senta na cadeira, que ele também não comprou, que ele não tem condição de manter, e aí vai ali viver a sua vida independentemente. Mas se o pai ou a mãe dissesse: não vou pagar mais nada disso para ele, aí acaba, ele vai lá reclamar: você não pagou? Israel estava assim com Deus. Quando volta do cativeiro, eles têm muitas dúvidas. Deus ainda nos ama? E é um século depois que eles voltaram. O templo já foi reconstruído. 2 livros atrás, você tem o pequeno livro, 2 capítulos do profeta Ageu. Ele também é um profeta pós-exílio. A expressão já diz, não é? Pós-exílio, ou seja, depois do exílio você tem pelo menos esses 3 profetas aqui agindo. Você tem Ageu, você tem Zacarias e você tem o último, Malaquias. E Ageu foi aquela empolgação, o povo lá voltado só para si. O povo voltou para a terra desolada, o templo destruído. E Ageu está dizendo assim: olha, vocês são povo de Deus, vocês são herança dele. Não vai funcionar para vocês querer viver como nas outras nações. Não vai dar certo, não vai acontecer. Vocês têm que primeiro construir a casa do Senhor, restaurar o culto ao Senhor. E quando vocês retornarem para o Senhor, aí sim as coisas vão começar a funcionar para vocês.
Aí eles começam a dar ouvidos a isso, Ageu, o profeta, Zorobabel, o sacerdote, eles começam lá a engrenar a construção, lançam a pedra fundamental e começam a reconstrução do templo. Aquele templo que você vai encontrar no templo de Jesus. Só que quando chegou lá no templo de Jesus, só para abrir um parênteses aqui, Herodes, chamado Herodes o Grande, porque ele foi um grande administrador, embora fosse muito cruel, né? Ele pegou aquele templo, que foi construído no templo de Ageu, e reformou o templo, enriqueceu o templo, encheu o templo de coisas bonitas e ouro assim e tal, ficou uma coisa magnífica. Era aquele templo que foi construído aqui nessa época. E esses 3 profetas, um começa dizendo, olha, vamos lá, vamos, e a empolgação pega e o povo começa a construir, e Deus começa a abençoar o povo, porque eles tinham a aliança com Deus, eles tinham cumprido os termos da aliança, eles tinham aprendido, pelo menos naqueles 70 anos, eles tinham aprendido a não se voltar para falsos deuses. Pelo menos isso eles aprenderam. Quando chega em Malaquias vem para dizer assim, olha o culto como é que está. Vocês começaram o culto, vocês reconstruíram o templo, mas olha o culto, vocês pegam o que é imundo, vocês pegam qualquer animal com defeito, não estão nem aí. Vocês não trazem os dízimos, não colocam os dízimos para o sustento do culto, dos levitas que fazem o culto, dos sacerdotes. Vocês não fazem isso, vocês não fazem de qualquer jeito. Então Deus manda o profeta. E note que o livro começa dizendo sentença. Nas versões antigas falava assim, peso do Senhor, né? Ou sentença pronunciada pelo Senhor. Contra quem? Contra o povo dele. Sim, irmão, Deus vem contra o povo dele. Deus vem contra o povo dele, assim como um pai ou uma mãe vem contra o filho. Ou aparentemente é isso que vai pensar quem está olhando de fora. Porque Deus vem e diz assim, olha, coloca você daí, eu daqui, e eu vou falar contra você, eu quero ver a sua resposta. É Deus falando com o seu povo. Assim como um bom pai, uma boa mãe também confronta o filho. Não deixa o filho ir ladeira abaixo, não deixa o filho fazer a coisa errada. Só porque tem uma sociedade, uma cultura em torno de nós, dizendo assim, ó, deixa a criança fazer o que ela quiser, deixa ela ser quem ela quiser, ela não tem nem cabeça para isso. E, na verdade, irmão, só outro parênteses aqui, quando a nossa cultura diz isso, o que ela está dizendo é o seguinte, olha, não eduquem seus filhos, nós vamos educar seus filhos. Fecha o parênteses. Então, Deus aparece lá com uma sentença contra o seu povo. Vamos colocar as coisas aqui, os pingos nos is como tem que ser? O Senhor diz assim, eu sempre amei vocês, versículo 2. E eles perguntam, nos amou em quê? Olha, eles tiveram todo o Antigo Testamento sendo guardados por Deus. Eles foram corrigidos por Deus. Eles foram levados por cativeiro por Deus. Ah, sim, veio a Síria, no Reino do Sul, veio a Babilônia, a Assíria no Reino do Norte, Babilônia no Reino do Sul, não é? O reino de Israel tinha se dividido. Eles foram levados, mas Deus foi junto. Os profetas continuaram falando para o reino do norte, os profetas continuaram falando para o reino do sul. E Deus trouxe e começou a trazer de volta. Quer dizer, não foi a Babilônia que levou, foi Deus. Daniel que passou por isso, o profeta Ezequiel que passou por isso também, eles afirmam, é Deus quem está fazendo isso. Isaías que viveu bem antes, ele diz, Deus é quem vai fazer isso. Não são os poderosos, não são os imperadores, eles vêm aí por mando de Deus. É Deus quem está levando o seu povo cativeiro. O que significa que Deus está disciplinando o seu povo, mas ainda está cuidando do seu povo. Deus não simplesmente entregou assim. Não, Deus continuou cuidando do seu povo. Mas Israel não olhava muito isso. Eles tinham voltado agora, estavam cerca de 100 anos já na sua terra, e aquela dúvida, do jeito que Deus nos tratou, acho que Deus não nos ama mais, acho que Deus não nos quer usar mais, acho que Deus nos abandonou. E Malaquias vem dizendo, em nome do Senhor o quê? Eu sempre amei vocês. Amou em quê? E aí Deus volta lá no passado, lá no livro de Gênesis. E o Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó. Então você tem Abraão, depois de Abraão você tem Isaac, depois de Isaac você tem Jacó. Jacó teve um irmão gêmeo, mais velho do que ele, Esaú. Esse era o primogênito, porque eles eram gêmeos, mas você sabe que mesmo gêmeos, um nasce primeiro. E Esaú era aquele. A Bíblia deixa bem claro que Deus deixou Esaú de lado. É isso que significa. Eu desprezei Esaú, noutra versão eu abandonei Esaú, deixei ele lá. Eu escolhi Israel, que foi o nome dado depois a Jacó. Então, quando se fala aqui dos antepassados, Deus está lembrando do seu povo. Você não se lembra não como é que foi lá no passado? Eu
escolhi Jacó, o pai de vocês, o neto de Abraão, e desprezei Esaú. Como é que vocês estão achando que eu não amo vocês? Eu fiz uma decisão, eu escolhi. Isso fala sobre eleição, nós estudamos isso semana passada e hoje na escola dominical falamos sobre a eleição, sobre a predestinação e como que Deus age, como que Deus não tem que salvar nenhum de nós. Se Deus nos deixasse todos perecer e ir para o inferno, Deus estaria sendo justo, porque todos nós, como criação decaída, como quem deu as costas ao Criador, merecemos a justa punição eterna. O problema de textos como esse aqui, como outros textos da Bíblia, irmão, é porque nós queremos ler os textos como se nós ocupássemos o centro do universo. E não é assim. Não adianta a gente espernear, não adianta a gente dar amarrada para um lado e para o outro. Nós não ocupamos o centro do palco pertence a Deus. A história é de Deus, o roteiro é de Deus, a direção é de Deus, sempre. Mas nós cismamos que não, eu é que decido, eu é que quero. Não, você não faz nada, você é igual aquele adolescente que está usufruindo das coisas que outra pessoa faz, os seus pais, mas está achando que você que tem direito. O quarto é meu. Você já pensou se um pai fizesse realmente isso? Tá bom, você quer sua independência? Então vamos lá, vamos pegar o que é seu realmente aqui. Né? Você vai viver a sua vida. E sair sem nada. Dificilmente pessoas nessa idade têm realmente alguma coisa que são suas. Alguma coisa que são sua. Era assim que Israel estava reagindo, é assim que nós reagimos muitas vezes. Deus continua dizendo, eu fiz os montes de Edom. Edom, que foi descendente de Esaú, deu nome ao povo que se originou de Esaú. Assim como o povo de Israel recebeu o nome que foi dado a Jacó, você se lembra que naquela luta com o representante divino, né, lá no Val de Jaboque, quando Jacó passou a noite em luta com aquele ser celestial, ele mudou o nome, de Jacó, suplantador, não é? Ele mudou para aquele que, como príncipe, luta com Deus e prevalece. Prevalece como? Prevalece agarrando no mensageiro celestial, não é? Dizendo, eu não vou te deixar se você não me abençoar, e fica ali agarrado, e já está caindo, a coxa já está ruim lá, quer dizer, ele não está lutando e segurando, batendo, dizendo, você vai ter que, ele está falando, por favor, porque daqui a pouco eu não vou aguentar mais, mas eu vou ficar agarrado aqui, enquanto eu conseguir. Essa é uma das maiores características do eleito de Deus. O eleito de Deus que merece o mesmo inferno que todo mundo, o eleito de Deus que não é melhor que os outros, pelo contrário, ele sabe que ele é tão ruim ou pior que os outros, mas uma grande característica da graça agindo no coração de alguém é a pessoa se agarra, ela se agarra a Deus, ela se agarra a Cristo, ela diz, eu não mereço a sua bênção, mas eu preciso da sua bênção, eu vou ficar agarrado aqui. Só se você me chutar. Ele sabia, Jacó sabia que o anjo podia chutá-lo, nós sabemos que Deus pode simplesmente fazer assim, mas fica agarrado lá. Deus tem um problema, sério. Deus não resiste a um coração quebrantado. Um coração quebrantado parece que amolece Deus. E quando você chega e está agarrado lá, caindo lá, humilhado lá, Deus troca o nome de Jacó para Israel e o abençoa. E Edom também é um descendente. Os edomitas receberam o nome, é a descendência de Esaú. E o que aconteceu com eles? Eu fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, nós fomos destruídos, mas nós vamos reconstruir tudo, o Senhor vai dizer para eles o quê? Eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. A terra deles será chamada terra da maldade ou terra da perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os edomitas sumiram, os edomitas não existem mais, os descendentes de Esaú acabaram. Mas Israel está aí. E Israel continuou existindo. Israel tinha voltado do cativeiro, Israel estava na sua terra e perguntando, o Senhor nos amou em quê? Os edomitas, os descendentes de Esaú, sumiram, acabaram, estão acabando. Eles não vão ficar, não vão existir. Vocês eu estou preservando. E vocês estão perguntando em quê que eu amei vocês? Eu amei Jacó, eu escolhi Jacó, desprezei Esaú. E você sabe que Jacó não era flor que se cheirasse, não é? Qualquer um que lê Gênesis sabe que Jacó não presta. Jacó vai enganar você se ele tiver chance, pelo menos antes daquele encontro ali.
E mesmo depois daquele encontro, mesmo depois de ter se arrependido, mesmo depois de ser dado a Deus, Jacó ainda vai cometer erros. Erros dentro da sua família. Jacó é, de certa forma, o principal causador do seu filho, de um dos seus filhos mais novos serem vendidos como escravos. Ser vendido como escravo. Foi isso que aconteceu com José, por causa da preferência de Jacó pelos filhos de Raquel, uma de suas esposas. Ele tem uma família disfuncional, não é? Quando tem uma família disfuncional ali, gente, esse pessoal brigando entre eles assim, né, e tal, aquele negócio. Não era grande família, não, né? Essa família e tal, que todo mundo está assim, mas no final todo mundo se ama. Não, era uma briga constante ali, foi constante, isso até o fim. Por quê? Primeiro demonstra que a eleição do amor eterno, ela não se dá com base em nada na pessoa que é escolhida. A pessoa que é escolhida é tão ruim quanto as outras. Isso mostra também que Deus não tem que escolher ninguém, mas Ele resolve ser misericordioso, como Ele mesmo diz a Faraó, lá no livro de Êxodo: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. É dele, ele que está no centro do palco. Você pode espernear, você pode chiar, ou você pode se render a ele e se agarrar como Jacó e dizer: salva-me, Senhor. Então Deus começa a argumentação nessa profecia, e ele vai argumentar de várias outras formas e com relação a outras coisas, falando sobre esse tipo de coisa. Falando sobre o amor dele, o amor eterno dele. Como diz lá em Jeremias 31:3, eu te amei com amor eterno, com laços de amor eu te busquei para mim. Foi isso que Deus fez com o seu povo. É isso que Deus fez com a sua igreja também, do mesmo jeito. A eleição é do mesmo jeito, irmãos. Em Deuteronômio 7, você lê o seguinte, e é Moisés aqui falando: porque vocês são um povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu próprio povo. E aí você vai inflando o peito, né? Você pensa que é assim, aquela garota mais bonita, né? Do baile, a mais bonita lá da escola, né? Que de repente ela vem e não sabe casar, ela escolhe você. Né? Já passou por isso? Eu não sei até hoje porque que a minha namorada, já há mais de 40 anos, me escolheu. Eu me lembro que o dia que eu comecei a namorar ela, tinha uns outros 2 gaviões lá. Tinha, literalmente, estavam lá, em volta, assim, e tal, né? E está lá, é aquele cara de 15 anos, mirrado, magrinho, assim, e eu pensei, eu não vou ter muita chance com esse pessoal, não. Né? Aí, de repente, ela olha para mim, olha só, ficou cega por algum momento lá, e sei, né? E veio, né? E pronto, e foi com um camarada aqui que ela está até hoje. Aí você fica assim, uau, né? E a gente sente assim com Deus, não? Olha o que Deus diz. O Senhor os amou, os escolheu, e em Deuteronômio, amar e eleger, amar e escolher, amar e fazer a eleição são sinônimos. As palavras escolher e amor, amar, elas são sinônimas em Deuteronômio, na maioria dos textos. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Quando se fala isso, irmão, mais numeroso, não é só uma questão numérica, não. Isso quer falar da glória do povo. Esse povo é glorioso. Esse povo tem, né, para onde ir. Esse povo tem alguma coisa. O filósofo diz que o nosso amor é filho da necessidade. Nós amamos porque temos necessidade. Nós encontramos no outro algo que nos completa e por isso nós amamos. E uma moça que chega para seus pais e diz assim: eu estou namorando fulano. Como é que você está namorando fulano? Pai, ele não toma banho. Não toma banho. Ele também não gosta de trabalhar. Nos últimos 6 meses já teve 3 empregos, foi mandado embora dos 3. Ele estuda pelo menos. Não, já largou os estudos há muito tempo. Como ele trata você? Ele berra comigo o tempo todo. Berra, me xinga o tempo todo. Ele não faz isso. Não, pode ter até alguma maluca aí que de vez em quando está entrando num relacionamento disfuncional desse aí. Mas não é isso que a gente faz. Você vê no outro algo que completa você. É assim, nosso amor é filho da necessidade.
O amor de Deus não é. Se Deus não criasse ninguém, se Deus não criasse nada, se Deus não criasse nem os anjos, se ficasse somente a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, o único Deus, porque é um só Deus, nas três pessoas que compõem essa triunidade de Deus, Deus sempre foi muito feliz. Aliás, como foi dito aqui no início do culto, e muito bem colocado, o principal objeto do amor de Deus, o grande objeto do amor de Deus é o próprio Deus. Porque o amor sempre fluiu dentro da Trindade. O Pai sempre amou o Filho, que sempre amou o Espírito. O Espírito sempre amou o Pai e o Espírito. O Espírito sempre amou o Pai e o Filho. Sempre houve amor ali. O Deus tripessoal, o amor sempre esteve ali. Ele nunca teve necessidade de nada. Deus não precisa dos louvores que nós damos a Ele. Deus não precisa das nossas orações. Ele fica muito bem sem nada disso. Obrigado. O amor de Deus não é filho da necessidade. Nós somos necessitados, Deus não. Então, quando Deus escolhe, Ele escolhe entre um grupo de pessoas onde todos merecem a punição eterna, mas Ele resolve amar alguns, porque resolve. O texto continua, Deuteronômio, dizendo, mas porque o Senhor os amava. Olha a grande explicação. O Senhor escolheu vocês por quê? Porque Ele amava vocês. Por que não diz? Não diz. Por que Ele me amou? Não diz. A única resposta que a Bíblia dá para isso é porque Ele quis amar. Só isso. Não é porque eu mereço. Eu não sou aquele garoto que a garota mais bonita ela escolheu porque eu me sinto, nossa, eu devo ser alguma coisa. Não sou nada disso. Não. Eu sou um miserável que não merece nada dele, que merecia, aliás, a punição eterna, mas Ele resolveu me amar. O Senhor os amar para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês. O Senhor os tirou, ou seja, o Senhor amou vocês, e para cumprir o juramento que Ele já tinha feito aos antepassados, a Abraão, a Isaque, a Jacó, tirou com mão poderosa e resgatou da casa da servidão do poder do faraó, rei do Egito. Porque Ele amou Abraão também do mesmo jeito. Ele resolveu, foi lá em Ur, entre aquele pessoal todo lá, que adorava ídolos e tal, Deus pegou um, você é meu. Ele não era melhor que os outros. Quando você vê a vida de Abraão, que é chamado pai da fé, porque na sua miséria, na sua imperfeição, ele confiou em Deus. Imperfeitamente, mas ele confiou em Deus, colocou as suas mãos em Deus. Eu disse, sai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão foi. Foi para onde, Senhor? Ele não perguntou para onde, Senhor. Então eu disse, sai. Ele saiu. Porque a graça já estava agindo nele. Deus não tem que escolher, Deus não tem que salvar, Deus não tem que ser misericordioso. Mas pelo seu amor eterno Ele faz isso. E Ele nos ama por quê? Não sei. Quando chegar no céu, você pergunta a Jesus, Senhor, por que o Senhor me amou? É capaz dele bater no seu ombro. Vamos deixar para conversar sobre isso daqui a 1 bilhão de anos? Aí a gente toca nesse assunto. Tem outras coisas que você precisa fazer aqui. Tem outras coisas para você conhecer aqui. Tem outras coisas para você experimentar aqui. Depois a gente vai falar sobre isso. Nós não sabemos, irmão, por que Deus escolheu, por que Deus me escolheu. Eu sei o seguinte, eu não merecia. Qualquer crente que é sério, qualquer um que crê no cristianismo como é apresentado na Bíblia, ele sabe disso. Eu não presto, mas Deus resolveu me amar. Eu não presto, mas Deus está fazendo de mim alguém que seja útil para Ele mesmo e para os outros. Eu não mereço, mas Ele está construindo em mim algo semelhante à figura do seu Filho Jesus, o Deus homem. Em Romanos 9, ainda Paulo vai escrever a respeito dessa situação, dizendo, isto não aconteceu somente com Sara, mas também com Rebeca. Rebeca, que foi a mãe de Jacó e Esaú, a esposa de Isaque, né? Ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. Os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama, que resolve chamar. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, Malaquias, que amei Jacó, porém desprezei Esaú. Notou aqui, os gêmeos não eram nascidos. Espera aí, os gêmeos não eram nascidos. Deus sabia, no entanto, tudo o que ia acontecer. Deus conhece todas as coisas, não tem nada encoberto diante dele, não. O texto está dizendo o seguinte, Deus não levou isso em conta. O que quer que os gêmeos viessem a fazer, e Esaú fez uma grande burrada, não é? Ele trocou a primogenitura dele por um prato de comida lá, e disse, o que me serve? Aquela pessoa, sabe, sem zelo, aquela pessoa sem seriedade, sem integridade, que não leva a sério o negócio. O que me serve aí a primogenitura? Que nos tempos dele significava herdar metade das coisas que o pai tinha, o resto seria distribuído entre os outros.
entre mulher, entre outros filhos, filhas, entre o que tivesse. E mais disso, a liderança do clã. Se eu estiver morto, o que isso vai? Aquela pessoa sem seriedade. E aí pronto, ele fez um acordo, Jacó enganou, né? E aí depois ele ainda foi, apesar disso, Esaú quis dar uma de Jacó. O problema é que não adianta dar uma de Jacó para cima do próprio Jacó. Agora estava na frente dele, ainda mais auxiliado pela mãe, né? Para roubar a bênção. Na verdade, tecnicamente, Esaú já tinha desistido dela, não é? E o fato é que acabou Jacó sendo o abençoado. Nenhum dos dois prestava. Você não pode dizer, esse aqui era mais espiritual, esse aqui era mais... É por isso, irmão, quando chega alguém assim dizendo, eu não sou religioso, eu sou espiritual, né? Eu não quero religião, eu quero espiritualidade, você pode dizer, isso não vale nada, tá? Ó, não queria te manchar sua alegria, não, mas isso aí não vale nada para Deus, Deus não está olhando para isso, Deus não está considerando isso. Os gêmeos não eram nascidos, e Deus já tinha feito a sua escolha, porque não dependia. Deus sabia o que eles iam fazer, mas Deus não levou em conta. É por isso que o texto está apresentando isso para a gente. Olha, eles não tinham feito nem bem nem mal ainda, não é? Para que o propósito da eleição, o propósito quanto à eleição de Deus, prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama, por o próprio Deus. É Deus quem decide, ponto final. Como está escrito, ele continua, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés. E aí qual é a resposta? Quando você pensa, então ele vai explicar por quê. Não, vai ter um negócio agora aí que eu vou entender. Eu sabia que tinha um negócio aí. Ele vai falar alguma coisa de Jacó ou de Esaú para a gente, porque a gente quer considerar assim, né? Não, a pessoa tem que ter feito ou deixar de fazer alguma coisa. Quando você pensa que isso vai acontecer, a resposta que Deus dá é, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Paulo termina essa parte dizendo assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Deus teve misericórdia do seu povo e escolheu o seu povo. Eu vou encerrar, irmão, dizendo o seguinte, não é fácil ser povo de Deus, não é fácil ser o povo que ama. Não é porque amar seja difícil, não. Para a gente sabe? Na nossa imperfeição, mesmo tendo sido salvos, mesmo com o coração regenerado, você sabe como é difícil amar. Você ouviu a pregação de hoje de manhã, você viu aquelas 15 características de amor, você viu que aquilo é um retrato do Senhor Jesus, você viu que só Jesus realmente fez, viveu aquilo, expressou aquilo plena e perfeitamente, só que nós somos chamados a fazer exatamente aquilo. E vamos fazer imperfeitamente. À medida que amadurecemos, vamos fazendo um pouco melhor, mas nunca vamos fazer perfeitamente. Mas eu não estou falando dessa dificuldade óbvia, eu estou falando que é difícil ser povo de Deus, porque quando Deus ama seriamente, como um pai, como uma mãe que ama com seriedade seu filho. Uma das coisas mais tristes que a gente tinha que fazer, e das mais felizes que nós fizemos, ao mesmo tempo, foi corrigir nossas filhas. Você deixa o filho sem correção, Paulo vai dizer, é como se fosse um bastardo. É como se fosse uma pessoa que você não liga. Isso aí deixa. Agora o filho você corrige. O filho você corrige, você acerta o caminho dele, você não deixa ele se desviar para qualquer lugar. Qualquer pai, qualquer mãe que seja sério faz assim, muito mais Deus. Então é por isso que é difícil. Sempre cito aqui aquele filme O Violinista no Telhado, que se dá dentro de uma comunidade judaica, e de repente um deles diz assim para Deus, Senhor, não é para o Senhor ter escolhido outro povo, não? Porque é duro ser teu povo. Sim, é duro. Porque o Senhor vem, porque o Senhor corrige, porque o Senhor disciplina. Mas você se lembra do texto de Paulo em 1 Coríntios 11 sobre a ceia? Ele diz, quando a gente fica sem disciplina, a gente corre o risco de ser condenado com o mundo. Mas quando nós recebemos a disciplina de Deus, nós somos preservados na graça. Deus está sempre lidando com o nosso pecado, irmãos. E o que Israel não estava entendendo era isso. E o que nós não entendemos, muitas vezes, é exatamente isso. Nós não entendemos o ser de Deus, nós não entendemos quem nós somos. Nós achamos que nós merecemos coisas boas. Você já ouviu isso? Quem assiste séries e filmes que em algum momento apresentam um relacionamento, você vai ver lá alguém falando isso, né? Você merece tudo de bom. Se há alguém que merece ser feliz, é você. Né? Eu posso até compreender isso dentro de um contexto muito específico, né? Às vezes é uma pessoa realmente que é uma boa pessoa, é uma pessoa que se dá pelos outros, é uma pessoa que faz sacrifício e tal. Os outros olham para ela assim, alguém que merece ser feliz. O problema é que Deus não vai comparar a gente entre a gente com a gente. Deus não vai comparar ser humano com ser humano. É a lei de Deus.
é que é o critério. É quando você chega diante da lei de Deus, da santidade de Deus, da justiça de Deus, do juízo de Deus, o melhor de nós é podridão. O melhor de nós é ofensivo. O melhor, o mais santo dos seres humanos que você conseguir imaginar é uma mancha pútrida, fétida. Eu estou evitando usar palavras mais grosseiras aqui, mas que poderiam descrever-nos a nós mesmos de forma melhor, quando comparados com a santidade de Deus. Um grupo chegou para Jesus uma vez e disse assim, Jesus estava perto, eles estão conversando e falando com Jesus, pessoal, aquela torre que caiu em cima deles, numa cidade tinha uma torre lá, estavam construindo, caiu, morreu um monte de gente. Também teve um outro episódio que Pilatos, governante de Jerusalém, tinha uns galileus lá, ele fez uma das coisas mais terríveis de se fazer, mais horrendas de se fazer, o governante Pilatos fez. Eles estavam lá oferecendo sacrifício, mas eles devem ter feito alguma coisa de errado, deviam estar devendo a lei. Pilatos mandou a guarda lá, eles passaram o cerol, como a gente fala, matou todo mundo, misturou o sangue deles com sacrifício, inclusive, quer dizer, não respeitou aquele momento. E o povo estava falando assim, você viu, gente, esse pessoal deve ter feito alguma coisa muito ruim para Deus deixar isso acontecer com eles. Então, o Senhor Jesus, ouvindo aquilo, diz assim, vocês estão pensando que eles eram piores porque isso aconteceu com eles? Se vocês não se arrependerem, vai acontecer a mesma coisa com vocês. O que Jesus quis dizer que vai acontecer a mesma coisa com vocês? Que vai cair torre ou que vai vir alguém e vai matar? Não era disso que ele estava falando. Ele disse, vocês vão morrer do mesmo jeito. A ideia aqui, que pode ser resumida, eu acho que R.C. Sproul resumiu isso muito bem, quando ele, comentando isso, ele diz assim, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, vocês não deviam estar espantados ali, que esse pessoal morreu, que Deus puniu esse pessoal dessa forma, com a morte ali naquele momento. Vocês deviam estar espantados, é que Deus não pune toda a humanidade, todos os seres humanos, do mesmo jeito, imediatamente. É isso que deveria nos espantar. O fato da gente estar vivo ainda, o fato de Deus manter esse monte de gente que simplesmente o ignora, que simplesmente continua rebelde contra ele, e Deus continua aí sendo misericordioso, longânimo com essas pessoas, o fato de Deus continuar mantendo nós mesmos, nós crentes, que já conhecemos o amor dele, que já experimentamos o amor dele, e somos tantas vezes infiéis. É isso que tem que nos espantar. Não é quando acontece isso, é por causa daquilo. Os judeus tinham muito disso, Por que esse aí nasceu cego? Quem pecou, Senhor? Os próprios discípulos foram perguntar para Jesus, quando viram um cego de nascença, por que ele nasceu cego, Senhor? Quem pecou? A pergunta já vai com a resposta embutida nela, Quem pecou? Esse ou os pais dele? Alguém fez isso para ele nascer assim. Nasceu assim, tem alguma coisa. E Jesus disse, nem ele, nem os pais dele, não. E aí Jesus dá um motivo que deixa a gente assim, travado, Diz assim, não, isso é só para que se manifestassem nele as obras de Deus. Espera aí, Senhor, volta o filme. O Senhor está dizendo que esse camarada está aí uns 40 anos nessa situação, só para que a obra de Deus se manifeste na vida dele? O Senhor Jesus diz, é exatamente isso. É isso mesmo. Só faltava os discípulos continuarem essa conversa, dizendo assim, Deus está achando que ele pode fazer o que ele quer? E Jesus teria respondido, é exatamente isso. Ele pode fazer o que ele quer. E o que ele quer? Ele quer salvar pecadores. Não merecemos, mas ele quer salvar pecadores. Ele quer guardar o povo dele. Ele quer manter o pacto feito com o povo dele. E assim, na nova aliança, Deus mantém o seu pacto com a sua igreja, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa fraqueza. Deixa eu terminar fazendo umas aplicações. O que você faz com uma doutrina como essa? Você pode fazer muitas coisas. Hoje, na escola dominical, já vimos algumas aplicações, mas essa noite eu queria dizer, por exemplo, tempo de sofrimento. Israel estava sofrendo, eles já não eram mais independentes, eles estavam debaixo do domínio persa, tinham voltado para a sua terra, mas não para a sua independência. O governo persa ainda era o dominador. Ainda era tempo de sofrimento. As promessas e tudo aquilo que foi prometido e que nós seríamos um exemplo para as outras nações e tal, parecia que tudo tinha acabado ali e tal.
Tempo de sofrimento, Deus vem e faz o quê? Não, eu ainda escolhi vocês e mantenho a minha escolha. A minha escolha não, ela é fruto do meu amor eterno. Ela não morre de repente ali porque você fez alguma coisa. Deus não tem caprichos, meu irmão. Você que foi salvo por Ele, não tem um dia em que Deus está mais distante de você, que Deus se afasta de você, porque você fez alguma coisa assim errada e tal, então Deus se afasta. Não, eu me afasto de Deus, você se afasta de Deus quando nós o ignoramos, quando nós pecamos. O que Deus faz é sempre vai lá e os laços de amor dele continuam trazendo a gente de volta. Então, tempo de sofrimento, tempo de dor causado pelo nosso próprio pecado, como era o caso deles aqui. Lembre-se da eleição de Deus. Deus não escolheu você porque você é bonzinho. Deus escolheu você sabendo que você é mau. Ele não escolheu você porque você se tornou bom. Não, Ele escolheu você para tornar você bom. Segundo, o que fazemos com isso? Tempos em que parece que não há propósito na vida. Israel voltou, estava 100 anos aí, e cadê? Cadê? Está se cumprindo o quê? O que o Senhor vai fazer? Porque agora nós não temos mais rei, né? E se alguém se lembrasse do pacto, da aliança feita, ou da administração do pacto sob Davi, a promessa de Davi era: nunca faltará um herdeiro que sente sobre o trono, não é? Ué, cadê? Nós não temos nem independência, nem nada e tal. Dá mais um tempinho, né? Eles não viram isso, não. É por isso que Hebreus diz que eles estavam olhando de longe. Eles olharam as promessas feitas assim, tinham que ficar aguardando aquilo que eles não viram se cumprir. Irmãos, isso é mais comum do que parece. Receber promessa que Deus vai cumprir, mas não na sua vida, talvez na vida do seu descendente. Abraão peregrinou. Ele diz, e Hebreus diz bem claro, ele foi peregrino na terra da promessa, que foi prometida a ele habitou em tendas com Isaac e com Jacó, ele habitou em tendas, ele nunca foi dono de nada, Abraão nunca teve nada ali assim. É muito comum que Deus faça uma promessa agora, é por isso que nós oramos, é por isso que nós continuamos intercedendo, é por isso que nós pregamos para pessoas que às vezes nós não vamos ver convertidas, às vezes você vai morrer e aquela pessoa só vai se converter depois. É por isso que a gente ora, pede por pessoas que a gente não vê, que estão distantes. Quando nós enviamos um missionário pedindo: Senhor, converte aquelas pessoas à voz do teu evangelho pregado pelo missionário enviado. Você talvez nunca veja essa pessoa, senão no céu. Então não se espante com isso, não. Falta de propósito, não espera mais uns 400 anos. Algumas Bíblias antigamente, ainda hoje, eu não sei se a nossa tem isso, né? Não tem, infelizmente, né? Porque dava um bom sinal, eles tinham 4 páginas em branco aqui, porque foram cerca de 400 anos de silêncio profético, até que surge João Batista pregando: olha, o Senhor vai cumprir sua promessa agora, aquele prometido vem. Ele vem, o pessoal começou a ir para ouvir a mensagem dele: arrependam-se, o machado está posto à raiz da árvore, está chegando o tempo. E alguém assim: quer dizer, Deus não esqueceu? Não, Ele não esqueceu, eu nunca desprezei vocês, eu sempre amei vocês. E sempre vou amar. Deus sempre amou sua igreja, Deus sempre vai amar. Cristo ama a sua igreja, sempre vai amar. Você vai ser sempre alvo do amor de Deus. Você pode se afastar, Deus vai lá e traz você de volta. É por isso que é difícil às vezes ser povo de Deus. Eu me lembro de C.S. Lewis falando sobre a obra que Deus está fazendo em nós. Ele escreve falando sobre a obra de arte, né? Aquela magnus opus que um artista faz, né? A obra-prima de um artista, né? Aquilo que fica, que você vai num museu como o Louvre e você vê, está lá aquela obra já há séculos ali, e as pessoas viajam grande parte do mundo às vezes para chegar lá, para olhar aquilo ali. E Lewis fala assim: quando o artista ele vai fazer, ele não vai direto, ele põe a tela lá e começa a pintar, não. Ele pega um papel, ele faz um esboço, ele faz aqui, aí depois ele embola isso, joga fora, aí ele faz outro aqui, ele faz outro, ele faz outro. Quando ele vai para a tela, aí ele começa a pintar. Mas aí, como parte da técnica que ele está usando, e muitas delas usam essas coisas, né? Ele joga um ácido ali na tela para fazer o efeito que ele quer. Ele raspa a tela. Você está pensando que é só chegar com um pincelzinho e ficar pintando? Não. As técnicas são muito variadas, muito diferentes, e algumas delas exigem que a tela sofra muito. Se aquela tela pudesse falar, talvez ela dissesse assim: não quero ser obra-prima, não quero ser obra-prima. Me faz como um esboço daqueles lá. Aquele esboço você desenha uma vez só, pronto, e larga, deixa de lado lá. Alguém se lembra de esboço? Não, você se lembra da obra-prima. Às vezes é difícil ser povo de Deus, porque Deus não está fazendo qualquer coisa na sua vida. Ele está desenhando na sua vida e na minha vida a pessoa do Filho dele.
O maior objeto de amor de Deus Pai é seu próprio Filho. E o que ele faz? Ele coloca o seu Filho, em forma da sua justiça, ele coloca sobre nós. É assim que ele nos ama. Deus não ama você por causa do que você é. Ele ama você por causa do que Cristo é. Portanto, quando você pensar que não tem propósito, você lembra assim, Deus tem propósito sim. Pode demorar um pouco. Talvez aqui, eles iam ficar 400 anos, Deus veio para dizer, olha, eu não deixei de fazer o que eu estava fazendo, não. Meu plano, eu não tenho plano B. Deus não tem plano B, irmãos. O plano A sempre dá certo. O plano dele sempre dá certo. Então, seja no sofrimento, seja aquela ideia de falta de propósito, você não sabe direito para onde vai, momentos de decisão, lembre-se da eleição. A eleição não se dá por nossa causa ou com base em nós, ela se dá com base no ser de Deus, no seu amor eterno. Você tem ideia do que significa isso? Eu termino dizendo, significa que não houve nenhum momento na existência eterna de Deus em que Ele não amasse você pelo seu nome, em que Ele não conhecesse você pelo seu nome. A gente acha que chegou em algum momento na eternidade, Deus então escolheu, né? Não. É eternamente. Com amor eterno eu te amei. Significa que não tem começo nem fim. Significa que você sempre esteve na mente de Deus. E dentro da história, então, Ele enviou Jesus para nos salvar. Não tem como isso ser alterado. Não tem como isso ser mudado. O amor de Deus é eterno, assim também a sua eleição. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos, para oração, cantar um hino, e depois que nós cantarmos, nós vamos então nos assentar. A transmissão será encerrada e teremos o nosso momento de oração. Deus abençoe você, que estava nos acompanhando até agora. Renovamos o convite para que você esteja conosco aqui no templo da nossa igreja, na rua Marechal Tamaturgo de Azevedo, 115, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Se você estiver por aqui, venha nos fazer uma visita, será uma alegria para nós. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós pensamos pequeno, nós pensamos pelo espaço de alguns anos. Eternamente tu nos amaste, Senhor. Eternamente tu nos escolheste, Senhor. E num momento, Cristo veio para nos salvar. Nós te louvamos porque o maior objeto do amor do Pai, Cristo, se uniu a nós, de sorte que somos amados, revestidos pela justiça que não é nossa, é dele. Somos amados, nós que não merecemos, senão a punição eterna. Por isso nós te exaltamos e te louvamos o nome por essa tão grande salvação. Ó, que nenhum membro dessa igreja deixe de atentar para essa tão grande salvação. Dá-nos, pois, a tua bênção, Senhor, para que a tua palavra pregada hoje, ensinada hoje, produza os frutos que o Senhor quer no coração de cada pessoa aqui. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.